Esse é o segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio, hoje com o Bruno Zittulov. Já falamos no primeiro bloco, né, sobre a vida do Bruno aqui, a rotina dele, que até os 12 anos ele morou em Montenegro, depois se mudou para a Cidade Feliz. Agora eu quero saber, Bruno, qual foi a tua primeira participação na área do jornalismo lá na Cidade Feliz? Pois então, na área do jornalismo, lá na Cidade Feliz, a minha primeira participação foi no jornal Visão do Vale. É um jornal que ele era regional. E eu comecei diagramando o jornal. Como é que tu chegou até lá? Eu trabalhava no IBGE naquela época, certo. E aí eu conhecia o editor do jornal, que era o certo. Taylor, que ele é inspetor aposentado da Polícia Civil. E aí eu conhecia ele e eu vi um anúncio no próprio jornal. Procura-se diagramador. E eu fui conversar com ele. E aí, como eu trabalhava no IBGE, eu não podia trabalhar em tempo integral. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava durante a semana no IBGE e na quinta-feira, que era o dia de fechamento do jornal, eu saía mais cedo e ia para o jornal, ficava com ele até 2, 3, 4 horas da manhã, diagramando o jornal, auxiliando nas questões de português, né? Como eu tinha um bom conhecimento já do português. Minha mãe é professora de português, então não tem como não saber. Sim. Eu fui auxiliando ele e fui tomando gosto pela situação, fui descobrindo como é que funciona um jornal na parte prática. Na parte teórica a gente olha na internet, tem vídeos, tem as coisas, mas eu fui tomando isso, foi lá em 2008, 2007. Eu trabalhei no IBGE 2007, 2008. E aí, posterior a isso, eu vim para Montenegro, voltei por um breve período e conheci o Daniel Colli, que na época ele era o proprietário do jornal Expressão Popular. E aí dei esse start aqui no Expressão Popular também. Você já tinha se mudado para cá ou ainda não? Não, eu não tinha me mudado para cá. Foi um breve período que eu voltei aqui para morar, aqui em Montenegro, mas foi um curto período, eu não me mudei em definitivo, né? Foi só uma passagem, eu fiquei alguns meses morando aqui. E aí trabalhei com o Daniel Colli no Expressão Popular. Sim, na tua opinião, por que o Expressão Popular acabou não tendo uma vida maior? Ele acabou não tendo uma vida maior por uma questão puramente comercial. Porque ele tinha um foco voltado no povo, ele tinha uma ótima aceitação dentro das comunidades, mas ele não tinha o desenvolvimento comercial necessário. O meio jornalístico é um meio complicado de se sobreviver. Sim. Nós temos jornais muito grandes, nós temos os jornais médios e os pequenos ficam batalhando pelas migalhas que sobram. Então a gente acaba tendo essa dificuldade. Ele era um jornal semanal, circulava sextas-feiras, como o Progresso está circulando agora. E então a gente tinha essa dificuldade em conseguir parceiros comerciais. Porque uma ideia nova, quando tu traz, ela é difícil de ser aceita. Sim. E até tu formar o teu nome, como nós éramos um jornal de oposição, então a gente não podia contar com o apoio do poder público, que querendo ou não, quando o jornal tem o apoio do poder público, ele recebe um aporte financeiro, editais, propagandas. Nós não, nós era pau e pau, era um jornal de esquerda, era um jornal com pensamento esquerdista, com pensamento, ai governo, sou contra. Claro. Então nós criticávamos duramente, e aí eu comecei diagramando e escrevendo matérias pequenas. Aí começamos a tomar um foco maior nele, e aí eu fiquei até quase o final. Quando o jornal, que daí naquela época nasceu a minha primeira filha, né, que a Maria Eduarda nasceu, e aí eu acabei me afastando, levamos o jornal para Feliz, daí eu voltei para Feliz, levamos o jornal para lá. O Expressão Popular? O Expressão Popular circulava lá na Feliz, com 2 páginas do município, só que acabou não dando certo também, por ser pequeno. Questão comercial também. Exatamente, puramente uma questão comercial não deu certo, então nós encerramos as atividades. O Daniel ficou mais algumas poucas edições, ele e o Márcio Playmobil, que era o outro repórter. Certo. E aí eles acabaram encerrando daí o jornal. Certo. Bom, depois tu veio para Montenegro, né? Veio morar em Montenegro, né? Exatamente, mas voltei para o Visão do Vale. A Provisão do Vale. Voltei. Morou aqui, morei aqui. Antes eu voltei para Feliz, né? Quando eu voltei para Feliz, eu voltei em 2010. Eu trabalhei no Visão do Vale. Eu trabalhei no Visão do Vale de 2010 a 2012.
E aí eu voltei para o Visão do Vale, né, morando lá na Feliz nesse período. E aí, lá que eu comecei efetivamente a minha carreira de jornalista. Certo. E daí eu assumi... Não era diagramador mais. Não era diagramador mais, era jornalista. Fazia diagramação do jornal também, sim, claro, mas já era jornalista, já tinha o meu registro. Perfeito. Já tinha, então lá que eu efetivamente comecei a carreira. Teve uma revista no meio dessa história de jornalismo, Exatamente, né? a revista ela é mais recente. Mais recente. Ela é mais recente. Teve a revista Vitrine do Vale, a qual ela pertencia a uma agência de publicidade Feliz e eu era o editor-chefe da revista. Certo. E, bom, depois tu vieste trabalhar no Jornal IBA, né? Exatamente. Eu trabalhei por 2 períodos no Jornal IBA. Foi um período interessante. Meu primeiro período no IBA, eu trabalhei em 3 jornais ao mesmo tempo. Certo. Eu trabalhava no Visão do Vale, às segundas-feiras, fazendo fechamento. Trabalhava no Jornal Quetal, de Salvador do Sul, com Alex Steffen. Ajudei ele a fazer as primeiras edições do Quetal como diagramador. E trabalhava no Jornal IBA como diagramador e jornalista. Certo. Então eu trabalhei muito tempo, trabalhei 2 anos no IBA nesse período. Eu trabalhei com 3 editores, né, no IBA, com a Dina, que agora é editora do Jornal de Santa Catarina, do Grupo RBS. Sim. Trabalhei com o Márcio Reinheimer, que continua no IBA, mas aí naquela época ele assumiu a editoria geral. E trabalhei com o Silvestre, que considero um mestre que eu tive no jornalismo, que me ensinou muita coisa. Claro. Foi o cara que me deu, assim, que me deu uma grande luz nesse mercado do jornalismo. Bom, é possível dizer que tu já atuou em todas as áreas do jornalismo, inclusive entrega de jornal. Exatamente, né? Continua atuando, inclusive. Que é uma função desgraçada, né? É uma função abaixo complicada, abaixo de chuva, de frio, na madrugada, com o cachorro correndo atrás, levando tombo, caindo no barro. Acontece de tudo um pouco. Certo. Mas faz parte também, Faz né? parte, a gente passa por cada situação na madrugada, que se eu começar a contar, nós vamos ficar 2 horas aqui conversando. Como é que surgiu o convite para vir para a Câmara de Vereadores, Bruno? Então, eu estava trabalhando na entrega, eu conversando com o vereador Márcio na época que ele fez a campanha para deputado. Então ele me pediu para entregar alguns panfletos para ele. Certo. E aí nós começamos a conversar, eu entreguei os panfletos e aí estava no jornal, ele queria que eu viesse trabalhar na Câmara, na assessoria de comunicação junto com o Silvio Cael. Só que como o cargo exige superior e o meu jornalismo não é em nível superior, né, com o registro do Ministério do Trabalho, eu não poderia atuar nesse cargo. Mas aí ele disse, então tu vai atuar como meu assessor. Eu estou sem assessor. E aí, então, ao invés de eu ir para a assessoria de comunicação, eu fui para a assessoria do gabinete dele. Aí acredito que ele me julgou uma pessoa competente, né, para a função, senão não estaria com ele, até porque ele é um dos vereadores que exige a maior atuação, né, do seu assessor. O assessor atual dele está na Secretaria-Geral, o que era o ex-assessor dele, né, está na Secretaria-Geral. E aí eu fui para a assessoria do gabinete, estava aí desempenhando esse trabalho e o convite veio em abril desse ano, abril de 2015. Eu comecei a atuar com ele, dia 1º de abril. Legal. Bom, Bruno, tu vivenciaste epidermicamente muito de perto essa questão do impeachment do ex-prefeito Paulo Azeredo. Exatamente. Né? Foi um fato inédito no município de Montenegro. Como é que tu pode nos dizer, assim, na visão do Bruno, esse caso do impeachment? Eu acho que a situação do impeachment, ela foi muito bem gestionada, foi muito bem elaborada, foi muito bem feita. Então, porque vendo o município como ele está agora, a gente vê que o ex-prefeito destruiu a nossa cidade. Quem olha de dentro da máquina pública enxerga a situação diferente de quem está de fora. Sim. O ex-prefeito, ele acabou com Montenegro. Então ele precisava ser parado de alguma forma. Alguém teria que parar as atitudes dele. E a gota d'água para o início do processo de impeachment, né, que foi a ciclofaixa, eu acompanhei dentro do Jornal IBA o começo dela. Eu soube um dia antes dela ser realizada, que eles fariam numa conversa informal com o ex-prefeito Paulo e o rapaz que era o Alex, que era da diretoria de trânsito. Eles me disseram, vamos começar amanhã. E aí eu perguntei, mas o Borges está sabendo? Eles me disseram, não está sabendo. Eu liguei para o Borges, não sei de nada, e no outro dia eles começaram. Eu estava com Isso na Capitão Cruz, né? Isso na Capitão Cruz. Eu estava com a manchete pronta para dar, o meu editor não deixou.
porque o Borges não tinha confirmado. No outro dia eles começaram. Então eu vivenciei toda essa história. Aí o impeachment aqui dentro da Câmara. Eu acompanhei, entrei, né, peguei o barco andando já estava nas partes finais ali, na elaboração do relatório, nas audiências. Teve acho que 2 ou 3 audiências antes da elaboração do relatório final. Participei nos bastidores, né, vendo como era o processo. E aí dentro desse processo eu vi como funciona e vi que foi muito bem feito. Sim. As testemunhas foram ouvidas, os relatórios foram produzidos, a assessoria jurídica da Câmara atuou muito bem nessa questão, amarrando todas as aparas jurídicas que teriam, e o processo em si de cassação eu atuei daí dando auxílio na assessoria de comunicação, fazendo o ao vivo no Facebook de tudo que estava acontecendo. Então auxiliei o pessoal da Rádio Gaúcha, do Grupo Sinos, de todos que estavam ali. O Silvio Cael ele ficava tirando as fotos e abastecendo para mim. A gente ficava trocando, revezando o cartão de memória no computador, e eu ficava postando fotos e como é que estava sendo a situação, né? A nomeação do procurador, o que ele falou, sim, a leitura do relatório, os pontos do relatório e a votação, ponto a ponto de cada um dos votos. Então acho que aquele dia a gente teve mais de 100 postagens no Facebook relatando todo o processo, toda a sessão de cassação do ex-prefeito. Então foi um momento histórico para Montenegro, um momento histórico para mim, tanto que ali eu atuei como jornalista e não como assessor. Então foi um momento histórico. Perfeito. Aquela situação, eu me senti privilegiado por poder participar dessa questão. Sim. Bruno, além de jornalista, tu é um cara que conhece bastante a política partidária, né? Te surpreendeu 2 coisas em especial naquela sessão, que foi a não nomeação por parte do ex-prefeito Paulo Azeredo de um defensor na sessão do impeachment, e também os votos de Dorinho e Roberto Bratz? A não nomeação, né, do assessor me surpreendeu até certo ponto, em termos, porque verifica-se que é uma estratégia, é uma jogada para que não deu certo. Exatamente, que não deu nem um pouco certo. Foi uma tentativa, né? Foi uma estratégia para que ali na frente ele pudesse pedir anulação do processo ou uma nova votação. Esse está sendo um dos argumentos. Exatamente, é um dos pontos. Só que foi tudo feito extremamente correto. Foi tudo feito dentro dos precedentes legais que existem. E quanto à votação do Dorinho e do Roberto Bratz, não me surpreendeu nem um pouco. Tanto é que eu fui o primeiro aqui dentro a dizer que ia dar 8-2. Eu me lembro disso. Fui o primeiro a dizer, eu disse, vai dar 8-2 com o voto do Dorinho e do Bratz. Tinha certeza, porque o posicionamento dos dois já era claro desde o começo. Em conversas, tanto que pelo que desde o começo, quando? Desde o começo de todo o processo? Não, desde o começo de quando o ex-prefeito Paulo Azeredo não recebia os vereadores em seu gabinete. Desde esse ponto já verificava-se que eles não concordavam, não havia um líder do governo, não havia uma bancada de situação. Haviam ali vereadores do PDT. Claro. Tanto que uma reclamação que se ouvia muito recorrente era que o prefeito recebia os vereadores do seu gabinete e quando eles saíam, ele não dava nem bola porque eles falavam, nem lembrava do que eles falavam. Não atendia os pedidos, as reivindicações, fazia tudo ao seu bel prazer. Então esse foi um dos principais motivos, foi um grande erro dele, foi esse autoritarismo que ele tinha, foi essa atitude ditatorial de eu mando, vocês obedecem, se não é do meu jeito, não é de jeito nenhum. Então esse posicionamento dele acabou com a vida política dele. Se ele tivesse se cercado de bons assessores, ouvido os seus vereadores pelo menos, não estaríamos nessa situação, ele não teria sido cassado. Então o posicionamento do Dorivaldo, eles deixaram bem claro, tanto o Dorivaldo quanto o Roberto Bratz, nas suas atitudes. Eles não abriram seus votos antes. Não disseram, vou votar a favor do impeachment. Mas nos seus posicionamentos, quem é do métier político conhece, sabe o posicionamento. Quem viveu muito tempo, eu vivi a política em 11 municípios, eu fazia cobertura de 11 câmaras de vereadores, 11 prefeituras, conversava com 11 prefeitos, conversava com quase 100 vereadores. Então, eu tinha essa vivência na política. Então, tu consegue perceber muito bem, e eu gosto de política.
Então, por gostar de política, eu gosto de conversar sobre política. Então, tu via ali, era explícito o posicionamento deles, para quem entende da área. Então, é uma situação que foi discutida entre os jornalistas também. Alguns não acreditavam, o próprio Márcio Raimer era um que estava muito cético quanto à cassação do prefeito. Ele dizia que não ia ser cassado, que não ia dar em nada, que ia acabar em pizza. E daí o resultado, né? 8-2 em praticamente todos os quesitos. Claro. Então não me surpreendeu nem um pouco o posicionamento dos dois vereadores. Bom, conversamos então com o Bruno Zitloff. Cara, obrigado pela entrevista aqui nesse lugar bacana que é Eu que agradeço. a nossa beira do rio, né? Perfeito, eu que agradeço. Legal conhecer um pouquinho mais da tua história. Exatamente, né? Conhecer um pouco. Isso é importante a gente conhecer a história das pessoas, de todos que fazem parte da nossa comunidade, pessoas que atuam na comunidade, que acabam sendo pessoas públicas, né? Sim. Todo mundo conhece. Tu vai pergunta na outra, eu vejo, olho as entrevistas aqui do programa e acho muito legal conhecer um pouco mais dessas figuras que tem em Montenegro. Legal. Obrigadão, Bruno. Obrigado, Adriano. A gente volta em outra oportunidade com mais uma entrevista na beira do rio. Até mais, pessoal.